A gente é muito propenso a, muitas vezes, reclamar. E pior, a querer ser visto pelo que a gente faz. Mas você tem visto os outros também? Ou só eles que precisam ter olhos para você? E mais, você já pensou se você iniciar essa prática do encorajamento mútuo na igreja? Quem sabe isso não se propaga e a gente não se torna uma igreja encorajadora? Ia ser uma bênção, eu imagino. Sejam companheiros uns dos outros, encorajando, exortando uns aos outros mutuamente. Isso é uma das grandes bênçãos de ser parte do povo de Deus. Saber que tem gente que pega na sua mão e te leva junto, e serve contigo junto, e olha para o que você está fazendo e louva a Deus por isso, e ora por você. Isso é bênção ser parte do povo de Deus. Segundo lugar, a história vai continuar, mas em segundo lugar a gente vai ver que a gente vai ver aonde a gente procura encorajamento e companheirismo para essas lutas dessa vida. Aonde a gente encontra isso? No que a gente encontra isso? Então, é isso que a gente vai ver na sequência da história. Na sequência da história, a gente terminou com eles em Troade ali reunidos, e ali acontece um caso curioso no domingo, no dia do Senhor. Olha aí a partir do versículo 7 do nosso texto. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. O versículo 7 começa nos situando com algo muito importante. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, eles estavam reunidos para quê? Para partir o pão, que é uma referência à ceia do Senhor. Provavelmente naquela época a ceia acontecia junto com, de fato, um momento de alimentação, de comunhão ali. E para ouvir Paulo pregar também. Obviamente tinham as outras partes do culto, né? Mas Lucas está bem resumido aqui, ele fala dessas duas que são partes-chave no culto. Né? Aqui temos então uma clara alusão ao quê? Ao domingo como dia de reunião dos cristãos. Algo que foi modificado depois do quê? Da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita ao domingo e a partir disso há essa mudança. Então esse aqui é certamente o texto mais antigo que se tem conhecimento em que a igreja primitiva passou a se reunir aos domingos, né? Tem vários outros, tem um bem famoso que, se você quiser, é fácil de achar para ler, chama Didaquê, né? O Ensino dos Apóstolos. Ele foi escrito no final do primeiro século. E ele fala, inclusive, isso, né? Que os irmãos, a igreja se reunia no primeiro dia da semana, que é o dia que foi chamado Dia do Senhor, né? E é interessante que Lucas, ele escreve com a maior naturalidade isso aqui, né? Dando a ideia de que era algo comum se reunir nesse dia. Ele não faz um texto assim, mudou. Não, porque já passou da época que ele escreve isso aqui. É natural agora eles estarem se reunindo aos domingos. É bom relembrar, né? Talvez você esteja se perguntando aí, tá bom, pastor, eu vi que na Bíblia fala aí, mas por quê? Qual foi o motivo, né, dessa alteração? Você falou que foi por causa da ressurreição de Jesus, né? Mas o que tem a ver? Qual o motivo, né, para ter essa alteração, né? Porque até hoje, por exemplo, os adventistas, eles se reúnem no sábado e ficam questionando o que está escrito na Bíblia, que é no sábado e tudo mais. Bom, primeiro, após a ressurreição de Jesus, a gente vê vários textos nos evangelhos do próprio Jesus aparecendo aos domingos, no primeiro dia da semana, e os apóstolos se reunindo no primeiro dia da semana, ali, com Jesus ressurreto com eles, né? Então já dá um indício de que algo está mudando.
Mas a explicação, ela leva um outro sentido, não só o sentido de prático, um outro sentido mais teológico. E é simples. Antes, os judeus eles se reuniam no 7º dia para descansar, né? Para descansar e adorar o Senhor e tudo mais. No Brasil, inclusive, a gente tem uma dificuldade que o 7º dia nosso chama sábado, é o mesmo nome. Né? No inglês não é o mesmo nome, no inglês é outro nome, então eles não fazem tanto essa confusão, né? Mas no Brasil, em português, a gente tem o mesmo nome. Enfim, eles se reuniam no 7º dia, eles terminavam a semana descansando e adorando ao Senhor. O que isso quer dizer? Que era algo que apontava para frente. Eles trabalhavam e eles tinham esperança no descanso que viria. Era pós-trabalho. Era algo que era esperado, o descanso. Mas após a ressurreição de Jesus, nós sabemos que o quê? Que o nosso descanso já veio. A nossa esperança já chegou, né? Então, eu começo a minha semana com esse incentivo. Eu vou para o trabalho descansado. É por isso que Deus mudou o dia. Porque toda a nossa perspectiva, a nossa esperança mudou após a ressurreição de Jesus. Eu não espero mais por essa esperança. Eu já tenho essa esperança em mim. Agora eu espero que ele só volte. Então eu descanso, eu adoro ao meu Senhor e eu vou servi-lo. É diferente de antes, né? Então, esse é o motivo teológico aí da mudança. E Paulo devia estar animado nesse dia, né? Nesse domingo aí, nesse culto para pregar, fazendo a pregação a princípio durar até meia-noite. A gente não sabe que horas começou, mas provavelmente deve ter começado no fim da época de trabalho, do dia de trabalho. Por quê? Porque eles eram vinculados aos romanos e os romanos não tinham dia de descanso, então tinha que trabalhar. Então eles trabalhavam até o horário do fim do dia, e provavelmente após isso se reuniram. Então, do início da noite até meia-noite, Paulo estava pregando. Mas não é só a animação de Paulo. Deixa eu lembrar outras coisas que acontecem aqui, né? Primeiro, Paulo estava se despedindo de certa forma, como eu disse, né? Então ele ia viajar na manhã seguinte. Provavelmente ele nunca mais ia voltar nessa igreja. Então, ele aproveitou para falar tudo aquilo que ele podia falar, que ele queria falar com os irmãos. E não só isso, talvez os irmãos mesmos quisessem saber várias coisas. Talvez Paulo ele tenha até exposto a palavra, igual eu estou fazendo aqui, e depois ele parou de expor e falou assim, vamos agora ter um diálogo para eu ensinar aquilo que vocês querem, tipo uma aula. E outra coisa que a gente precisa se lembrar aqui nesse tempo. A gente tem isso aqui. Eles não tinham isso aqui. Eles não tinham o Novo Testamento escrito, né? Eles não tinham a oportunidade, por exemplo, de falar o que Jesus fez em tal momento. Eu vou lá em Mateus, Marcos, Lucas e João e leio. Eles não tinham isso, né? Eles não tinham essa oportunidade. Eles não tinham as cartas que nos instruem como viver a vida cristã, a vida de igreja. Eles não tinham isso. Então Paulo tinha muita coisa para dizer, né? Por isso ele se estende até a noite. E aí Lucas dá um detalhe importante aqui para nós, né? Ele como naquela época não tinha luz elétrica, fala que tinha várias lâmpadas ali. Essas lâmpadas eram o quê? A óleo, né? Imagina o cheiro daquele lugar, né? E eram várias e tudo mais para iluminar. Talvez isso tenha influenciado no rapaz, né? Que é o que aparece agora. Um dos ouvintes de Paulo era um jovem chamado Eutico. A palavra que foi usada aqui para falar que ele era um jovem, um rapaz, né, provavelmente se refere ao que a gente chama de adolescente hoje. Então ele devia ter mais naquela época, uns 8 a 14 anos, né, porque naquela época era mais ou menos dessa idade. E ele estava sentado na janela, devia estar lotado o lugar, todo mundo querendo ouvir Paulo, né? A última vez que ele ia estar lá, todo mundo querendo ouvir o que ele ia falar, então estava lotado, e o rapazinho também. Ele era jovem, mas ele queria ouvir Paulo. E ele estava sentado na janela, o lugar que devia ter. E aí, Lucas diz que era o terceiro andar. Aí você junta as peças e tem todos os elementos para a tragédia. Era noite, cheiro de óleo das lâmpadas, um cara falando por horas a fio. Ele não era um adulto que tinha aquela tensão que segura, né? Ele era um adolescente, então
provavelmente ele foi vencido ali, não, certamente ele foi vencido ali pelo sono e não teve como. Dormiu, deu aquela pescada para o lado da janela, do terceiro andar direto para o chão. Lucas só fala, morreu. Foi levantado como morto, de primeira. E Lucas, sendo um médico, né, certamente ele não errou no diagnóstico aqui do rapaz, né? Ele certamente tinha morrido, né? Então, o que a gente tem no versículo 10 é um milagre em que Deus usa Paulo para ressuscitar o rapaz. Eu digo isso porque tem muitas pessoas que leem esse texto e falam, porque está dizendo assim, descendo Paulo no versículo 10, porém inclinou-se sobre ele, abraçando, disse, não vos perturbeis que a vida está nele. Então tem muita gente que lê e fala, ele não tinha morrido não, ele sobreviveu. Não, é muito provável que não. Lucas ele falou que ele foi levantado como morto. Então provavelmente foi uma ressurreição de fato que aconteceu aqui. Inclusive, Paulo, ele faz da mesma forma que ele leu no Antigo Testamento. Teve ressurreições no Antigo Testamento. 2 homens também foram usados por Deus para fazer ressurreições. Elias e Eliseu. E eles fizeram quase da mesma forma que Paulo. Se inclina diante da pessoa, abraça a pessoa, e então a pessoa ressurge, né? É ressuscitada. Então, milagrosamente, Deus dá vida novamente para esse rapaz. Pensa, você está num culto. Às vezes aqui na igreja, se acontece alguma coisa ali fora, a gente olha e já fica impressionado. A maioria das pessoas fica olhando para trás assim, o que está acontecendo? Imagina se for uma pessoa morrendo e ressurgindo. Como é que continua o culto? Mas repare na sequência do texto, o que acontece? O culto continua. Paulo chama todo mundo para subir e fala, tá bom, vamos dar uma pausa? Vamos fazer a ceia? Ceia, o povo come e Paulo continua pregando até raiar o sol. Alguém morreu e ressuscitou, mas o culto seguiu em frente. Às vezes a gente dá valor para 1000 coisas que estão acontecendo à nossa volta durante o culto. Eu já vi, inclusive, algumas vezes na igreja, não só aqui, mas qualquer igreja isso acontece, né? Acontece alguma coisa do lado de fora, um barulho, alguma coisa, um monte de gente se levanta e vai olhar. Meus irmãos, o mais importante quando você está na igreja está aqui. E não sou eu, não. É a palavra, é Deus falando. É o que Deus quer te alimentar e quer te encorajar aqui. Dê valor a isso. Dê valor ao culto. E agora eu quero trazer algumas aplicações sobre essa parte da história. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que desde aquela época e até hoje continua sendo assim. O povo de Deus se reúne toda semana no dia do Senhor para adorá-lo, para estar em comunhão, para relembrar quem nós somos diante do Senhor, para ouvir a mensagem, a exposição da palavra de Deus, para sermos alimentados pelo Evangelho, pelo sacramento da ceia, pela mensagem da cruz. Meu irmão, esse é o nosso lugar semanal para a gente estar no meio do povo de Deus, para adorar o Senhor. É aqui que você é encorajado, é aqui que você é confortado. Muitas vezes também é confrontado e repreendido até pelo Senhor para voltar para o caminho correto. Mas aqui você está no meio de irmãos, companheiros que devem se amar, se ajudar a crescer juntos. Sabe quando você canta, quando você ouve as orações, quando você ouve os irmãos conversando, quando você ouve a mensagem exposta, isso é bênção, isso mexe com você. Isso te abençoa. E deixe-me enfatizar um ponto aqui. Não despreze o dia do Senhor. Não despreze o domingo. Todas essas coisas que eu falei, a pregação, os sacramentos, a comunhão, nos ajudam a fortalecer a nossa fé. E o domingo é o dia para isso. É o dia que tem isso. É o dia que Deus reservou para isso. E às vezes, obviamente tem irmãos que têm necessidade de trabalhar nesse dia e é importante que isso seja feito, né? Por necessidade, misericórdia, como diz a nossa confissão de fé. Mas às vezes não é por necessidade de misericórdia. Às vezes a gente escolhe trocar o dia do Senhor para fazer outras coisas.
E o pior é quando a gente diz assim, eu estou desanimado, não vou para a igreja hoje não. Não faz o menor sentido, porque é especialmente nesses momentos que você devia ir para a igreja, para você ser animado, para você ser encorajado pela palavra. É aqui que você vai ser encorajado por Cristo Jesus. Uma segunda coisa aqui nessa parte é a respeito da pregação. Muita gente se pergunta, né? É a parte que talvez todos vocês tenham se perguntado no início do texto. O autor está mostrando o que aqui? Qual é a crítica dele? Ele está criticando a demora de Paulo ou ele está criticando a falta de interesse do rapaz que dormiu no culto? Na verdade, para mim, é um simples relato aqui que Lucas traz, que era interessante, inusitado do culto, foi importante, mas eu acho que é importante abordar essas duas coisas. E vamos trazer aplicações sobre isso. Primeiro, quanto ao pregador, não só a mim, mas aos irmãos que de vez em quando falam aqui, dão aula para as crianças e tudo mais. Quando você vê a sonolência se mostrando no meio do povo, você tem que, no mínimo, se perguntar se a sua forma de falar está correta, se não é falta de entusiasmo, se você não tem transmitido vividamente as verdades do Evangelho. Porque, sabe, falar sobre a graça irresistível de Deus, falar da salvação em Cristo Jesus, falar das belezas do Evangelho, dessas histórias que são muito curiosas muitas vezes, mas fazer isso de modo morno, sem entusiasmo, não reflete a alegria e a beleza da verdade que está sendo exposta aqui na palavra. Eu não sou do time que grita, né, quando prega, mas eu também tento me policiar para não ser do time que te faz dormir enquanto prega. Se eu estiver fazendo isso, eu espero que vocês me cutuquem para que isso melhore. Mas se essa palavra me anima, ela tem que ser exposta com alegria e entusiasmo para que vocês sejam animados também. Mas agora, não é só o pregador que tem que se preparar. E se o seu caso é dormir durante sermões, escolas dominicais e culto e tudo mais, você precisa se preocupar com isso também. E passar a se preparar melhor para estar aqui na casa de Deus. Por exemplo, eu passei anos da minha vida indo e voltando de ônibus, faculdade, trabalho, seminário. E eu acostumei tanto a dormir no ônibus que, de um tempo para frente, eu entrava no ônibus e eu já sentia sono. Tinha vezes que eu dormia quando eu estava em pé no ônibus, assim, segurando. De tanto sono que eu sentia no ônibus. E era no ônibus. Se eu voltasse de outra forma, não era o mesmo sono que eu tinha. Por quê? Porque o costume faz isso, né? Então isso pode acontecer com você também. Talvez você não esteja se preparando corretamente em casa, dormindo tarde no dia anterior, e vem super cansado para cá e tem feito você ter sono e você se acostumou com isso. Uma vez ou outra pode acontecer, mas sempre. Não seria melhor ajustar isso? Por quê? Porque o seu corpo se acostuma e, inevitavelmente, você vai se encontrar dormindo aqui na igreja. Ou pior, se atente a isso, você pode ter se acostumado a olhar com desinteresse para as coisas de Deus. E talvez seja por isso que quando você ora, te bate um sono. Quando você pega a Bíblia, fala assim, hoje eu vou ler a Bíblia. Dá um sono também. Quando você para ouvir o sermão, sono. Porque automaticamente o costume já fez você sentir isso, porque você tem desinteresse. E isso é perigoso. Isso reflete um coração desinteressado pelas coisas de Deus. Buscar o Senhor deve ser um exercício diário. É como você alimenta isso. É como você se acostuma com isso. Se você não fizer isso, o cansaço, o sono, o desinteresse, o desejo por outras coisas, inevitavelmente vai vir. Talvez você precise, então, orar ao Senhor especificamente por isso. Para que o Senhor te desperte. E não é te desperte no culto aqui, não. É desperte o seu coração para Ele. Ore para que Ele te encha com o Espírito dele. Não à toa, um dos maiores avivamentos da história no século XVIII
Ele foi chamado de o grande despertamento. Por quê? Porque ele tirou as pessoas do seu desinteresse, do seu sono perante as coisas de Deus. Por isso eu preciso perguntar, você tem se preparado para estar aqui? Você realmente vem à casa de Deus para alimentar a sua alma, aberto para ser corrigido pela mensagem pregada, para aprender a afirmar mais as verdades da palavra de Deus? Você vem aqui de fato para participar do culto e adorar ativamente ao Senhor? Inclusive, um desafio aos pais aqui, de crianças pequenas aqui especialmente, né? Você tem preparado os seus filhos para participar corretamente do culto? Eu sei que é difícil quando as crianças são bem pequenas, né? Bebês e como alguns aqui são. Mas é dever dos pais, à medida que forem crescendo os seus filhos, irem preparando eles para se interessarem pelo culto, por estarem aqui. Se você não cultivar esse interesse neles, quem vai? Ensine eles a participarem do culto, a cantar, a orar, a trazer as ofertas. Hoje eu vi várias crianças aqui na frente, é uma cena bonita aqui, elas participando do culto. Explique os sacramentos. Ensine eles a prestar atenção no que está sendo dito na mensagem. Às vezes é difícil fazer isso devido à idade, à falta de atenção das crianças, eu sei disso. Provavelmente vários pais aqui, às vezes pensam na dificuldade de se falar, é melhor ele estar dormindo, é melhor ele colorir, é melhor ele ficar mexendo em algum brinquedo do que ficar bagunçando e me atrapalhando. Sabe, às vezes é importante usar essas coisas aos poucos para não atrapalhar as outras pessoas, porque às vezes os filhos estão difíceis mesmo. Mas, meus irmãos, ele vai se desenvolver. Ele vai crescer. Você pode ter certeza. E quanto mais você demorar, mais difícil vai ficar esse ensino. Então vai ensinando passo a passo. E quanto mais cedo você for ensinando as coisas, a participação do culto e tudo mais cedo essa criança vai aprender a amar a igreja e principalmente a amar o Senhor da igreja. Pense nisso. Deixe-me concluir dizendo que na igreja nós somos confortados e também despertados para as coisas do Senhor Jesus aqui. Aqui nós temos irmãos, como eu falei, que nos acompanham, que crescem juntos, que conhecem uns aos outros, que oram uns pelos outros. Eu adoro as reuniões de oração no meio da semana, seja aqui ou nas casas, em que a gente fala dos nossos pedidos, fala das nossas situações, agradece aquilo que está passando conosco, porque isso cria laços. É importante participar disso. E a igreja, meus irmãos, é um corpo que se alegra e chora junto. É um corpo que vive e morre pelo mesmo Senhor que a comprou pelo seu próprio sangue derramado naquela cruz. Olha o valor do que nos une. Olha o valor daquilo que nos une como um corpo. E mais, o milagre da ressurreição de Eutico aqui no texto é impressionante. Mas sabe por que ele ficou abafado pelo resto dos acontecimentos? Porque ressurreição é uma coisa que a gente conhece já. Ressurreição significa que Cristo venceu. Essa é a mensagem que nos encoraja aqui, meus irmãos. Que a gente celebra dia após dia, domingo após domingo nesse local. É isso que tem que entusiasmar, incentivar você para a sua rotina de trabalho nessa semana. A cuidar dos seus filhos, a fazer seus filhos participarem, a fazer você se preparar para estar aqui e ser alimentado por esse Cristo que venceu na cruz. Cristo venceu, meu irmão. Não dá para dormir e ficar desanimado depois de ouvir isso. Glória a Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua igreja, obrigado pelo Teu povo reunido neste local. E acima de tudo, obrigado porque o Senhor é o nosso Senhor e resgatou cada uma dessas pessoas aqui para si, para sermos filhos do Senhor,
por meio do sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. E sabemos, ó Pai, que ele venceu ao ressuscitar ao terceiro dia, dia do Senhor, o qual nós nos reunimos aqui para louvá-lo, para agradecê-lo, para estar em comunhão com esse povo santo do Senhor. Isso é bênção. Que nós tenhamos, ó Pai, entusiasmo de estar aqui, que nós tenhamos desejo de estar aqui, de crescer, de desenvolver e de encher o nosso coração do Senhor e da Tua Palavra. É o que eu oro e que eu agradeço, e eu peço por cada um dos irmãos para que tenhamos cada vez mais esse entusiasmo, em nome de Jesus.